pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Wellington Pablo, professor de informática. Sou TI já há mais de 10 anos, atuando na área de suporte. Então, nós vamos dar início à nossa aula aqui de sistemas operacionais. É a voz um pouquinho mais. Bom, aqui temos a definição de sistemas operacionais. Sistemas operacionais é um software, né, ou um conjunto de software que gerencia todos os recursos do computador, né? Esses recursos são tanto de hardware quanto de software, né? Pontos importantes para a gente frisar. Ele é um software básico. E é um software básico. Software básico é um software essencial, indispensável para o funcionamento do equipamento, tá bom? Seja um computador, seja um dispositivo móvel, né, um celular, um tablet, independente do dispositivo, ele depende do funcionamento. O funcionamento dele depende do sistema operacional. Ele gerencia, como eu disse, todos os recursos, né, dos demais softwares e hardwares do equipamento. E podemos, né, comparar o sistema operacional com um gerente, né, numa empresa. Ele recebe as demandas, ok? E recebendo essas demandas, ele envia aos responsáveis por executar essas tarefas, certo? Então, basicamente, essa é a função do sistema operacional. Vamos prosseguir. As funções do sistema operacional, né? É o gerenciamento de recursos. E a gente vai detalhar um pouco mais, né? O que são esses recursos? Como eu já disse anteriormente, recursos de software ou de hardware. E o gerenciamento de processos, né? A famosa CPU, né? Processador, que é o cérebro do sistema operacional. Ok? Então, o sistema operacional vai gerenciar todos esses recursos através do processador. Ok? Temos também o gerenciamento da memória RAM, né? Ele controla também os processos que entram e saem da memória RAM. Ok? Em outra aula a gente vai detalhar um pouco mais sobre os hardwares. Então aqui a gente vai passar mais superficialmente aqui na memória RAM. Mas ela basicamente ela opera ali entre o HD, o SSD e a CPU, que é o processador. Ok? Ela agiliza os processos. Tudo que está sendo utilizado, todos os processos que estão em andamento, os programas que estão em execução, eles ficam na memória RAM para facilitar o trabalho do processador e o desempenho, tempo de resposta. O processador ele é muito mais rápido do que um HD ou SSD. Então, se ele fosse começar diretamente com esse HD ou SSD, ele levaria um tempo de resposta muito grande. Ele sentaria e cruzaria os braços aguardando a resposta do HD, ok? Então a memória não trabalha ali nesse meio, pois a velocidade dela é maior do que a do HD e menor do que a do processador. Então ela consegue intermediar ali, ela consegue fazer essa interface entre processador e HD. Ok? Nós vamos detalhar mais em aula específica. Ele também gerencia os dispositivos de armazenamento, né? Os dispositivos de armazenamento são os discos, né? Que é o HD, o SSD, ou os próprios pendrives, os demais dispositivos de armazenamento. Ok? Faz ali a gestão da alocação dos dados desse dispositivo de armazenamento, certo? Esse dispositivo de armazenamento é dispositivo de armazenamento memória RAM
ela entra como dispositivo de armazenamento temporário, né? Já aqui, esse armazenamento aqui, como o HD, o pendrive, SSD, é um armazenamento que vai ficar guardado, ok? A memória RAM, após o desligamento do computador, esses dados são perdidos, né? No caso do dispositivo de armazenamento fixo, né? Esses dados ficam armazenados até que sejam apagados pelo usuário, ok? E temos também os dispositivos de entrada e saída, né? I/O aqui do inglês, o input ou output. Dispositivo de entrada e saída são aqueles dispositivos que o usuário utiliza para entrar dados no computador, né? Temos, por exemplo, o teclado, dispositivo de entrada. Você entra com dados, informações no sistema operacional. Um dispositivo de saída, o monitor. É por onde o computador te responde sua solicitação. Ok? E um ponto importantíssimo também é a interface com o usuário. O sistema operacional ele faz uma interface, como está na imagem aqui, uma interface entre o usuário e hardwares e softwares também do computador. Porque o usuário ele não consegue, né, não é possível o usuário operar diretamente o hardware. Ele precisa do sistema operacional para fazer essa intermediação. Ok? Prosseguindo. Bom, aqui temos os principais, né, sistemas operacionais, os mais conhecidos no mercado. Temos aí o famoso Windows, né, que está presente aí na maioria dos computadores pessoais, né, e alguns servidores também. O Windows, e vamos memorizar. Ele é um sistema proprietário. Isso significa que é um sistema proprietário? É um sistema pago, ok? Sistema pago. Não é um software gratuito, certo? Proprietário pago, né? E ele possui o código-fonte fechado. O que é isso? Código-fonte. Vamos entender. O código-fonte, ele é a estrutura principal de um sistema, seja o sistema operacional, seja qualquer outro software. Ok? É uma pilha de códigos que cria o sistema. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui com a receita, né? Você vai fazer um determinado alimento, quer que seja. Você precisa de uma receita onde tem um passo a passo, né? Tem os ingredientes, tem um modo de preparo, certo? Você seguindo aquele passo a passo, você chega ao objetivo de fazer aquele alimento. O código-fonte, ele é exatamente essa receita. A receita que faz o sistema. Faz o sistema operacional e faz qualquer software, qualquer programa. Aí essa receita ela pode ser fechada ou aberta. Quando ela é fechada, ela é privada pelo fabricante. No caso aqui do Windows, a Microsoft. Então ela não publica essa receita, né? Ela te vende o direito de uso do sistema. Você utiliza o Windows, mas não tem acesso à receita. Por quê? Você tendo acesso ao código-fonte, você consegue alterar tudo, né? Desde que você tenha nenhum conhecimento ali prévio de desenvolvimento, você pode alterar a estrutura principal do sistema operacional. Então, o código-fonte fechado é isso. Você compra o direito de uso, a licença de uso do sistema, mas não tem acesso a fazer as alterações na estrutura principal dele. Ok? Em contrapartida, aqui temos o Linux, né? O Linux é um sistema, é um software livre, open source, né? Algumas questões vêm software livre, outras vêm open source, é a mesma coisa. Ele possui o código-fonte aberto. E o Linux, ele é gratuito, certo? Você não compra uma licença do Windows. Você simplesmente baixa na internet e utiliza. Ele tem um código-fonte aberto, ou seja, ele tem a receita pública, é disponível a receita.
você pode modificar, né? Inclusive, né, os Linux têm diversas distribuições. O que é isso? Foi criado o primeiro Linux, né? O seu criador lá, Linus Torvalds, ele criou e publicou. E outras pessoas foram acessando aquele código-fonte, alterando, colocando aplicativos diferentes, formas diferentes do sistema funcionar. Foi se criando novas distribuições, né? A cada sistema Linux diferente, ele é chamado de uma nova distribuição. No caso do Windows, quando ele atualiza, é uma nova versão. Ok? Temos também aqui famoso, entre eles, que é o Mac OS, né? O sistema da Apple. Ele também é proprietário, assim como o Windows, e o código-fonte também é fechado. Ok? Então, um ponto relevante para a gente não confundir na hora da prova. Olha só, o alerta aqui. Código-fonte aberto é diferente de gratuito. Ou seja, normalmente, os sistemas gratuitos, eles possuem código-fonte aberto. Mas isso não é uma regra. Ok? Não é uma regra. Assim como também, código-fonte fechado é de sistema pago. Não é regra. Normalmente é. Funciona dessa forma, mas isso não é regra. Por exemplo, você tem um antivírus no seu computador. Ele é um sistema, né? Um software, um programa de código-fonte fechado. Você não altera ele, a estrutura dele, certo? E ele é gratuito, tem versões gratuitas, ok? Esse é um exemplo, né, de um código fechado que é gratuito. E possui também, inclusive, versões do Linux. O código-fonte é aberto e ele tem distribuições pagas, ok? O Linux distribuição, certo? Vamos prosseguir. Vamos lá, nossa primeira questão. Enunciado. É conhecido como o mais importante software do computador, né? Que gerencia todos os arquivos e programas. Essa descrição se refere a quem? Né? Ao hardware? Não, né? Aqui já falou, software, então não é hardware. Okay? É o sistema operacional? Sim, sistema operacional. Por quê? Ele é um software mais importante do computador e ele gerencia arquivos, programas, hardware e outros softwares. Certo? Resposta certa. Sistema operacional. Pacote Office? Não, pacote Office está errado também. Pacote Office é um software, né? Ele não gerencia o computador. Ok? Firewall? Também não. Firewall é um serviço que fica dentro do sistema operacional, né? Serviço de proteção. Nós vamos ver mais à frente. Backup? Também não é. Vamos para a próxima. Aqui temos, né? A resposta certa dessa questão é sistema operacional. Ok? Vamos aos pontos importantes, né? Vamos frisar bastante esses pontos, né? É cobrado em prova constantemente. Sistema operacional. O que tem dentro do sistema operacional? Dentro da estrutura dele ali. Temos o kernel ou núcleo. Algumas provas falam kernel, outras tá lá núcleo, né? Quando fala de kernel, é núcleo. Tá vendo aqui? Olha o kernel aqui, ó. É o núcleo do sistema operacional. Não está na imagem. Ele coordena todas as operações do sistema operacional. É ele que é o cérebro do sistema operacional. Ok? O sistema operacional, ele gerencia todo o computador. E o cérebro desse gerente é o kernel, né? O núcleo. Ok? Temos também o shell, né? O que é o shell? O shell é uma camada de interface que o sistema operacional possui para fazer a interface ali com o usuário, né? O usuário utiliza do shell para fazer a interface com o sistema operacional. Ok? Interface com o usuário.
Falou em shell, interface, usuário. Lembre sempre disso. E o que roda nessa interface do sistema operacional, que é o shell? Dentro do shell nós temos a CLI e a GUI. Qual a diferença? A CLI é uma interface por linha de comando. Lembra de uma tela preta, né? Uma tela preta onde o usuário, né, você, o usuário digita comandos. Por exemplo, o prompt comando do Windows, né? Para você criar, por exemplo, uma pasta, você digita um comando. E para você renomear essa pasta, você utiliza também um comando. Para você mover, apagar. Então, a interface do usuário com o sistema é por linha de comando. CLI, né? Interface por linha de comando. Ok? E temos a GUI, né, que foi a evolução aí, que é a interface gráfica do usuário, que é o que utilizamos hoje no Windows, né? Tem a desktop lá, a área de trabalho, tem a barra de menu, tem o menu iniciar, né? Tem os atalhos para os programas. Você leva o cursor do mouse e clique onde você quer. Essa é uma interface por uma interface gráfica, né? Interface gráfica com o usuário. Então, dentro da shell, nós temos CLI e GUI. Memoriza bem esses dois termos. É cobrado constantemente. CLI, linha de comando, né? Interface por linha de comando. E interface, né, gráfica do usuário. Ok? Nessa imagem aqui, né, eu representei aqui. E temos o usuário e temos o shell, né, que é a interface com o núcleo do sistema operacional. O núcleo que é o kernel. Do lado de cá, eu fiz a representação, né, aqui do shell pela CLI, pela GUI. Ok? Temos os dois aqui. Certo? Vamos prosseguindo. Assim, ponto importante também, antes de prosseguir. Temos aqui os tipos do sistema operacional. Quando a prova colocar para vocês tipo de sistema operacional, ela está falando disso aqui, ó. Ok? Tipos. Monousuário, multiusuário. O que é isso? Monousuário é o sistema que possui apenas um usuário, né? Nos primórdios da computação, né, os primeiros sistemas operacionais só possuía um usuário. Mas era um desperdício muito grande de recursos, né? Recursos, processos, processador, memória, né? Dispositivo de armazenamento, HD, que apenas um usuário utilizava ali. Okay? Então, desenvolveu, né? A tecnologia foi se desenvolvendo e chegamos aos sistemas multiusuário, que é o que utilizamos hoje, né? Hoje o Windows ele é multiusuário, ele tem diversos usuários, você pode criar vários usuários, né? Numa empresa, uma pessoa trabalha de manhã no usuário dela, usuário A, à tarde trabalha outro no usuário B, à noite trabalha outro no usuário C. Esses usuários trabalhando de forma separada, em horários diferentes. Mas também pode ser usuários trabalhando simultaneamente. Por exemplo, você tem um servidor onde está ali servindo um servidor de arquivos, por exemplo. Todos os arquivos da empresa ali, e todos os usuários daquela empresa acessam aqueles arquivos o tempo todo, simultaneamente. Certo? Multiusuário. Monotarefa. O que é monotarefa ou multitarefa? Monotarefa, né, era um sistema que fazia apenas uma tarefa por vez. Ok? Isso também fazia com que tinha um grande desperdício de recursos, assim como o monousuário. Um exemplo para monotarefa. Podemos citar o prompt de comando mesmo, né? CLI. Lembra da CLI? Né? Interface por linha de comando. Você digita um comando para criar uma pasta. Aí você vai lá, digita outro comando para renomear, outro comando para mover. São tarefas em sequência, uma após a outra.
Não é possível criar pasta ao mesmo tempo, mover ao mesmo tempo, renomear. Ok? Multitarefa, né, é o que temos hoje também no Windows, né, nos sistemas atuais. Ele é um sistema que faz diversas tarefas simultaneamente, né? Nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso, né? São tarefas que para o usuário parecem ocorrer ao mesmo tempo, ok? E é exatamente isso que nós vamos falar aqui, ó. Multitarefa preemptiva. O que é isso? Memoriza bem essa palavrinha aqui. Preemptiva. Preemptiva. Multitarefa preemptiva é o sistema que faz diversas tarefas ao mesmo tempo à visão do usuário, né? A gente abre o Windows, você abre o Word, começa a digitar um texto, você põe ele para imprimir, você abre o navegador, começa a ouvir uma música. Então, essas tarefas parecem estar ocorrendo todas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não é ao mesmo tempo. O sistema operacional ele gerencia essas tarefas de forma que cada uma vai ser executada na sequência. Tem alguns critérios de prioridades, ok? E assim ele vai gerenciando, né? O usuário chamou o Windows, ele vai lá, carrega o Windows e começa a utilizar. O usuário mandou imprimir, ele já para o Windows um pouquinho ali e manda o comando para a impressora. Você abriu o navegador, ele para um pouquinho ali e chama o navegador. Chamou um site, chamou o YouTube para ouvir uma música. Okay? Só que isso é tão rápido que o usuário não percebe que está sendo feito um após o outro. A visão do usuário, as tarefas ocorrem ao mesmo tempo, ok? Mas a visão do sistema operacional são tarefas que ocorrem, né, de forma preemptiva, né, a preempção, ok? Um exemplo aí de preempção para facilitar, quando está um trânsito, né, engarrafado e aí tem lá um guarda de trânsito. Qual a função dele? Fazer a preempção. Ele fecha para todas as vias e chama só uma. Os carros que estão naquela via trafegando, passou alguns minutos, ele para aquela via e chama a próxima. Assim, ninguém espera muito tempo no semáforo. E todos andam, né, ao mesmo tempo ali, dá ali 1 minuto para cada via, e sem deixar uma via só passando todo mundo e a outra via todo mundo parado, aguardando. Ok? E existe a questão da prioridade, né? Alguns recursos, programas têm prioridade sobre outros. Nesse exemplo nosso aí, o trânsito está lá correndo, aí vem uma ambulância, o que o guarda faz? Para todo mundo e dá prioridade para a ambulância. Ok? Então, se a gente finaliza, né, a multitarefa preemptiva, uma das funções muito importantes dos sistemas multitarefas. Seguindo para a nossa questão de número 2. Número 2. É conhecido como o mais importante software do computador. Bom, pessoal, continuando aqui, a gente acabou analisando, né, as funções do sistema operacional, né, os tipos. Analisamos lá também, né, falamos sobre multitarefa preemptiva. Então, vamos prosseguir aqui. Nossa questão aqui de número 3. É um software que atua como intermediário entre o sistema operacional e o usuário, permitindo a execução de comandos por meio de uma interface gráfica. E aí, essa alternativa está correta ou não? Né? Olha só, software que atua intermediando entre o sistema operacional e o usuário. Permite a execução de comandos por meio de uma interface gráfica. Né? Essa alternativa ela está correta. Né? Isso aí é a definição da GUI. Lembra? Né? A interface gráfica do usuário.
né? A GUI, ela interpreta comandos também, só que é por meio de uma interface gráfica. Você clica no ícone, aquele ícone executa um comando por trás do sistema operacional e chama aquele programa, ok? Ao contrário da CLI, né, você precisa digitar o comando manualmente, ok? Então a resposta está certa. Vamos lá. Questão 4. O sistema operacional. Vamos lá. Definição. Letra A. É o software responsável pelo gerenciamento e funcionamento e execução de todos os programas. Isso mesmo? Pessoal, sistema operacional é o software e responsável pelo gerenciamento e funcionamento, né, e execução de todos os programas. Ok? Vamos ver as demais alternativas. B. É um software da categoria de aplicativos. Não, ele não é aplicativo. Ele é o quê? Básico. Certo? É um software básico. Ok? Então essa já está errada. Letra C. Apesar de gerenciar a leitura e a gravação dos arquivos, olha só, ele gerencia a leitura e gravação de arquivos. Ok, tá certo. Mas ele delega a função de localização de programas para as unidades de discos e software de terceiros? Não, tá errado. Ok? A questão começou certa, depois ficou errada. Né? Essa localização dos programas nas unidades é feita pelo sistema operacional. Isso ele não passa para um software terceiro. Vamos à letra D. Linux é um software proprietário. Né? É proprietário, software pago. O Linux é proprietário, é pago? Não, é errado. O Windows é um software livre, né? Software gratuito? Não. Então, a questão está toda errada. Letra E não está relacionada à evolução das CPUs, né? Pois independem de componentes de hardware, já são executados no computador, né, por máquina virtual, virtual machine. Isso é uma definição também que a gente não viu, mas está errado. O sistema operacional ele evoluiu junto com o hardware, certo? Eles foram caminhando juntos. Não tem como evoluir só o sistema operacional se o hardware não acompanhasse. E evoluir só o hardware se o sistema operacional não acompanhasse. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. Ok? O software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os programas. Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa que representa o sistema operacional. Olha só. Representa o sistema operacional. Quem das alternativas aqui é um sistema operacional? Microsoft Word é sistema operacional? Não. É um editor de texto. Microsoft Windows é sistema operacional? Sim. Microsoft Operation? Não. Microsoft System? Não. Né? A resposta certa, letra B. Windows é sistema operacional. Okay? Seguindo, um sistema operacional pode ser definido como um programa que gerencia o computador. Olha só, interessante, hein? Programa que gerencia o computador. Até aqui tudo certo. De modo que trabalha de maneira correta, okay? Gerando um ambiente de comunicação que faz interação entre o usuário e a máquina, certo? Tudo certo nessa definição. 2 subsistemas do sistema operacional que desempenham essas funções. Okay? Ele definiu que o sistema operacional, né, faz interface com o usuário e gerencia a máquina. Quais são os 2 subsistemas
que trabalham dentro do sistema operacional, né? É a BIOS, o setup? Não, né? BIOS setup, não. BIOS setup, ela está relacionada à inicialização do computador, né? São softwares que fazem um teste, né? Faz um teste ali, quando você liga o computador, ela faz um teste em todo o hardware e ela vai lá e chama o sistema operacional. Ela acorda o sistema operacional, ok? Shell e kernel. Olha só, interessante aqui, hein? O que é Shell? Shell faz interface com o usuário. Falou de interface aqui, ok? Olha só, interação. Faz interação entre o usuário e a máquina. Interação e interface, ok? É o Shell. Kernel é exatamente que faz todo o comunicação, toda a gestão dos recursos, ok? É o kernel que faz essa gestão. Então, a resposta está correta. Vamos ver as demais? É o processador e a memória? Não, ok? Não é o processador e a memória. O processador e a memória são hardwares que são gerenciados em operacional, ok? Registradores de memória cache? Também não, ok? São registradores, né? Um recurso que a gente vê mais para frente. Memória cache é uma memória que também a gente vai ver mais para frente nas aulas de hardware. Próxima questão, aqui temos a resposta, shell e kernel. Vamos lá. O termo em inglês utilizado para definir a parte do programa, o sistema operacional responsável por criar interface, comunicação com o usuário. Qual é o nome, né, da parte do sistema operacional que faz interface com o usuário? Shell. Ok? Aí, né? Não precisamos nem perder tempo, olha só, né? Tenta as alternativas. O kernel, né, faz a controle do sistema operacional, todas as operações. O shell é que faz a interface, né? Shell, no shell trabalha a GUI, a CLI ou a GUI, né? Linha de comando na CLI, interface gráfica na GUI, né? RAM é um hardware, né? Memória RAM. EPROM é um tipo de memória RAM. E BIOS, nós já falamos lá atrás, né? Que é um software que testa a inicialização dos hardwares quando liga o computador. Resposta certa, shell. Mais uma questão. As versões atuais do Windows. Olha só, está falando de versões atuais do Windows. O sistema operacional da Microsoft, tá certo? Assim como Linux e macOS da Apple, são considerados como sendo, ok, né? Está pedindo um comparativo entre o Windows, Mac e Linux. O que eles são? Vamos ver as alternativas. Multiusuário? Sim. Exceptivo? Não. Multitarefa? Sim. Preemptiva? Sim. Tarefa preemptiva. Monotarefa? Não. Monotarefa? Não. Multiprocessador preeminente? Também não. A alternativa correta é a multitarefa preemptiva, né? Sistemas atuais, como Windows, Linux e Mac, são multitarefa preemptiva. Ok? Próxima questão, né? Que está a resposta, multitarefa preemptiva, seguindo. Não são características do sistema operacional Windows. Olha só, hein? Não são características do Windows. Vamos ver. Multitarefa? Multitarefa? Windows é multitarefa? É. Ok. Né? Não é essa a questão. Código-fonte fechado. Windows tem um código-fonte fechado? Sim. É uma característica do Windows. Monotarefa preemptiva? Não, não é mono. Multi. Monousuário, Windows? Não. Windows não é monousuário. Multiusuário. E gráfico. Ok?
Certo? Então, a resposta é monousuário. Ok? Porque o Windows ele é multitarefa, ele tem o código-fonte fechado, ele tem a multitarefa preemptiva, ok? Então, a correção aqui é de digitação mesmo, ok? É multitarefa preemptiva, e não mono, ok? O Windows não é monousuário e ele é gráfico, certo? Então, está perguntando a característica que o Windows não possui, né? Não são, né, características do Windows, ok? Monousuário, certo? Letra D. Seguindo, próxima questão. Diferentemente de suas versões anteriores, olha só, diferente das versões anteriores, o Windows não é considerado como um sistema multitarefas. E aí? Tá errado, né? O Windows, ele é um sistema multitarefas, ok? Multitarefas e multiusuários. E multitarefa preemptiva, ok? Né? Então, a resposta é errado. Essa questão está errada, né? Diferente das versões anteriores, o Windows não é considerado como um sistema multitarefas. Ele é um sistema multitarefas, ok? Ele é, certo? Então, a questão está errada. Seguindo, quando falamos de um sistema operacional multitarefas, é correto afirmar. Olha só, multitarefas. A. Permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo. Olha só, permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo. Tarefa. Ok? B. Permite a execução de apenas um programa por vez. Né? É uma multitarefa. Limita em no máximo 5 programas em execução ao mesmo tempo. Errado também. Não tem nenhuma relação com a quantidade de programas em execução. Multitarefa não tem relação com a quantidade de programas em execução? Não é isso. Né? É exatamente o contrário. Né? Multitarefas, sistema que faz diversas tarefas simultaneamente à visão do usuário. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. Permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo. Mais de um, diversos. Né? Aí a resposta, letra A. Ok? Prosseguindo para a nossa próxima questão. Os softwares gratuitos, em regra, permitem que o usuário faça adaptações em seu código-fonte para atender determinadas finalidades. Vamos analisar. Softwares gratuitos, em regra, permitem que o usuário faça adaptações em seu código-fonte para atender determinadas finalidades. E aí, certo ou errado? Né? Isso está errado. Como eu falei lá atrás, lá no início. Software gratuito, normalmente, tem um código-fonte aberto. Se tem um código-fonte aberto, a gente pode alterar, né? Se faz adaptações nele. Mas não são todos. Isso não é regra, né? Em regra. Não é regra. Ok? Isso está errado. A próxima, assinale a alternativa que apresente um tipo de sistema operacional. Olha só, hein? Um tipo de sistema operacional. Assinale a alternativa que apresente um tipo de sistema operacional. Quando a questão trouxer essa palavra, tipo, redobre a atenção. Ok? O tipo está relacionado a multitarefa, monotarefa. Ok? Multiusuário, monousuário. Certo? Quando a questão não trouxer essa opção, essas opções, né? Monotarefa, multitarefa, trouxer Windows, Linux, né?
Aí a questão vai estar querendo saber tipo em relação, né, a Windows, Linux ou Mac. Ou demais, Android, como é do celular, iOS também, o iPhone. Ok? Mas a premissa é, tipo está relacionado a multitarefa ou monotarefa. Ok? Tipo. Sempre quando falar de tipo, procure essas alternativas. Se não tiver, aí vamos para o Windows, né? Neste caso, como tem, não é o Windows, não é Word, não é Excel. É só a resposta certa, multitarefa. Poderia ser monotarefa. Poderia ser multiusuário, monousuário. Multitarefa preemptiva. Ok? Seguindo. Com o Windows 10, é possível criar uma conta para cada pessoa. Olha só. Windows 10 é possível criar uma conta para cada pessoa, né? Que utiliza o computador. Pois é um sistema operacional. Vamos completar, né? Assinale corretamente. Completa a lacuna. O Windows ele é aberto? Não. A arquitetura é livre? Também não. Né? Ele é proprietário, é pago. Domínio? Não. Multiusuário. O que está falando aqui? Exatamente isso. No Windows 10 é possível criar uma conta para cada pessoa que utiliza o computador. Multi-usuário, ok? O Windows ele é multitarefa, ele é multi-usuário, ok? A resposta certa é letra D, multi-usuário. Você pode criar um usuário para cada pessoa que utiliza o computador. Seguindo, vamos seguir, ok? O sistema operacional é a interface entre o usuário e o computador. Ok, tudo certo até aqui. Existem diversos tipos de sistemas operacionais. Entre eles, os mais conhecidos estão, exceto, né? Olha só, aqui já mudou, né? As opções em relação a tipos de sistemas operacionais. Aqui já trouxe Windows, trouxe Linux, trouxe Mac OS. Então, se falou de tipo e não falou de multitarefa, monotarefa, então é Windows, é Linux, é Mac OS. Ok? Então vamos lá. O sistema operacional é a interface entre o usuário e o computador. Existem diversos tipos de sistemas operacionais. Entre os mais conhecidos estão, é certo, o Windows é sistema operacional, certo. O Linux é sistema operacional, certo. O Mac OS é sistema operacional, certo. O Skype é sistema operacional? Não, né? O Skype é um software aplicativo que roda dentro do Windows. Ok? Né? Resposta correta, letra E de bola. Vamos seguindo. Quais são os tipos de sistemas operacionais? Olha só, hein? Quais são os tipos de sistemas operacionais? Sempre quando vocês verem essa palavra tipos de sistemas operacionais, frisa ela bastante. Pega a caneta e risca, marca, né? Marca tipos, marca lá no enunciado. Você não esquecer, né? Quais são os tipos de sistemas operacionais? Vamos lá. Quando falar de tipos, qual a primeira coisa que a gente vai procurar? Monotarefa ou multitarefa ou monousuário e assim por diante. Então vamos ver nas alternativas. Tem monotarefa e multitarefa? Tem. Monotarefa e multitarefa. É a resposta. Ok? Ainda que aqui em cima tem, ó, Linux e Windows AES. Se não tivesse monotarefa,
e multitarefa seria Windows, Linux e iOS. A resposta estaria correta, né? Assim como também o Windows e MS-DOS também está correto, né? Se não tivesse monotarefa e multitarefa. E múltiplo processo. Aqui não está correto. E também Windows XP, Windows 7, Windows 8 é um tipo de sistema operacional, desde que não tenha essas alternativas aqui. Ok? Então, alternativa correta, letra D, né? Mais uma vez, monotarefa, multitarefa. Frisa bem isso, ok? Monotarefa, multitarefa, está relacionado a tipos de sistemas operacionais, né? Tipos, ok? Se não tiver, nós vamos para os nomes, né, dos sistemas operacionais. Windows, da Microsoft, Linux, né? E macOS, da Apple. Mais uma questão. O sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção. Olha só isso aqui. Pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Está certo ou está errado? Me diz aí. Né? O Windows utiliza multitarefa com preempção? Sim. O Windows é multitarefa? É. Ok? Essa multitarefa utiliza o recurso de preempção? Sim. Preempção, lembra lá do guarda de trânsito, né? Controlando o fluxo, né? Para uma via, chama a outra, para todo mundo, deixa a ambulância passar, né? Ok? Então, é exatamente isso. O Windows, ele usa multitarefa com preempção. Assim também como o Linux, assim também como o macOS, né? Os sistemas operacionais atuais, multitarefa, utilizam preempção, né? Só, posso estar certa, olha só o gabarito. Forte. Vamos prosseguir. Né? Próxima questão. O sistema operacional Windows utiliza multitarefa, ok. Com preempção, sim, né? Pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Olha só, isso aqui tem, gera muita dúvida, tem uma pegadinha aqui, né? O Windows é multitarefa? Sim, né? A multitarefa com preempção, sim, ok? Mas ele executa os programas ao mesmo tempo, né? A visão do usuário, né? A nossa percepção, as tarefas são executadas ao mesmo tempo. Mas para o sistema operacional, não. Ok? Lembra lá do guarda de trânsito, né? Ele para uma via e libera a outra. O Windows faz exatamente isso. Ele para um processo e passa para o próximo. E assim ele vai rodando o ciclo ali, né? Está com o Word aberto, digitando, ele para a chamada do Word e vai lá para o navegador, que você chamou um novo site. Para o navegador e volta para o Word. Você mandou imprimir, ele manda para a impressora. Assim por diante. Ok? Então, não é ao mesmo tempo. Né? Não é ao mesmo tempo. A visão do sistema operacional. Ok? Então, isso aqui faz a questão ficar errada. Com bastante atenção. Ok? Olha só. Gabarito. Né? Errado. Se a gente não prestar atenção, né? Nesse finalzinho aqui, a gente erra a questão. Ok? O Windows é multitarefa. Ok. Ele é multitarefa com preempção. Ok. Eu faço o controle dessas tarefas. Né? Vai executando todas elas ali. Né? Mas não é todas ao mesmo tempo. Vai uma de cada vez, só que de forma muito rápida. Né? E aí, ao usuário, as tarefas estão sendo executadas todas ao mesmo tempo. Mas para o sistema operacional, não. Ok?
Bom, e a gente finaliza a nossa aula, né? Sistemas operacionais. Ok? Então, vamos relembrar os conceitos, né? Sistemas operacionais, né? É um software, um conjunto de softwares que gerencia todos os recursos, né? De hardware, softwares, de um computador ou de um outro dispositivo. Né? Pode ser um dispositivo móvel, por exemplo. Ok? E faz a interface com o usuário. Ok? Dentro do sistema operacional, rodam dois subsistemas. Né? Subsistemas, quem são eles? Né? Kernel, kernel, núcleo, núcleo do sistema operacional, o cérebro, né? Ele que pensa, ele que organiza, gerencia os processos. Ok? Temos o shell, né? Que é a interface, né? Com o usuário, uma camada de interface com o usuário. Dentro dessa interface roda a CLI, interface por linha de comando, o AGI, interface gráfica do usuário. Ok? Seguindo os tipos, né? Sistemas operacionais. Né? Multitarefa, monotarefa, multiusuário, monousuário. Ok? Relembrando, vamos frisar sempre em relação a tipos. Né? Na questão, se não tiver essas opções, tipos serão os sistemas com o nome do software. O sistema da Microsoft é o Windows. O sistema da Apple, que é o Mac OS. Né? Okay? E o Linux. Certo? Também falamos das funções deles. Né? Gerencia o processador, gerencia memória RAM, gerencia os dispositivos de armazenamento, gerencia os dispositivos de entrada e saída, né? Teclado, mouse, webcam, monitor, impressora, ok? E faz a interface com o usuário, certo? E o sistema operacional pode ser comparado a um gestor empresarial, que recebe as demandas e designa, né, os responsáveis a executar essas tarefas. E pode ser outros sistemas, né, outros softwares, outros programas, e podem ser também hardwares. Okay? Então, sistemas operacionais são indispensáveis, né, para o funcionamento do computador. Ele é um software básico. Básico significa indispensável. Sem o sistema operacional, o computador vai ligar, mas não vai funcionar. Né? Vai parar na tela e vai estar informando. O computador não possui sistema operacional. É favor instalar. Ok? Não exatamente com essas palavras, mas esse é o informativo. Então, o sistema operacional é um software básico. Ok? Falamos também de softwares gratuitos, softwares livres, open source, né? Sistemas operacionais open source, que nós temos aqui o exemplo Linux. E falamos também dos sistemas proprietários, né? Software pago, sistema operacional pago, que é o Windows e o macOS. E todo sistema possui um código-fonte, né? É o código principal, a estrutura do sistema, a receita que fez ele. Quando esse código-fonte é aberto, ele está disponível na internet para o usuário editar, alterar, né? Adaptar da forma que ele quiser. Quando ele é fechado, ele não é disponível. Você compra o direito, né, a licença para o uso do software. É o exemplo do Windows. Certo? O Windows é proprietário, é pago, ok? O código-fonte fechado. Assim também com o macOS. O Linux, ele é gratuito, é open source,
do código-fonte aberto. E conforme cada usuário vai juntando um conjunto de alterações no Linux, nós temos um novo sistema, que é chamado de uma nova distribuição, né? A mais famosa e utilizada, Ubuntu, ok? Ou seja, o Linux foi feito, foi sofrendo alterações ali, modificações, adaptações, foi gerando novas versões, né? Existem Linux para diversas operações distintas. Os sistemas de código-fonte fechado proprietário, como o Windows e o macOS, cada nova atualização dele é chamado de uma nova versão. Ok? Certo? Então, nessa revisão não podemos esquecer, né, os tipos, já foi falado, mas o mais importante que cai nas provas lá é multitarefa com preempção. Não vamos esquecer. Ok? Preempção. Tarefas são executadas simultaneamente à visão do usuário, mas a visão do sistema não é, né, não é simultânea. Ok? Executada na sequência, certo? Ok? Então, assim, a gente finaliza nossa aula de sistemas operacionais. Sou Elton. Até logo.